Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez no SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente. Então, se você trabalha em posições de líderes de produção, você está no lugar certo. Então, sejam muito bem-vindos ao episódio 29 do SOS Supervisores, onde nesse vídeo eu dou sequência ao vídeo anterior da semana passada, em que eu coloco como você sai dos principais sufocos da produção. Então, nós abordamos na semana passada uma aula referente a alguns tipos de problemas que acontecem e tiram um sono da vida, tiram um sono do supervisor, que é em relação à falta de padronização. Hoje nós vamos falar de um outro tema importantíssimo que acaba roubando muita atenção gerencial, atenção do supervisor, do coordenador, do líder, que é o excesso de anomalias. Então, como sair dessa situação do excesso de anomalias? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço para você deixar um like e me acompanhar até o final do vídeo, que eu tenho coisas muito interessantes para você e eu não tenho dúvida que vai te ajudar a você, a cada dia, implementando essas dicas, sair desse sufoco. Pessoal, eu queria perguntar para você se você sabe quais são os dois maiores ladrões do tempo dos supervisores, coordenadores e quais são os dois maiores ladrões do tempo, mas assim, de longe, disparado, né? Tentar responder nesses segundinhos, né, que eu coloco um pouco essa reflexão. O que você acha que mais rouba tempo seu no dia a dia da produção e faz com que você tire aí o foco das tarefas mais importantes, né, do dia a dia? Então essa é a primeira pergunta. Então vamos lá às respostas. Então se você respondeu que um dos maiores ladrões de tempo do supervisor é o excesso de anomalias, você respondeu corretamente. Então o excesso de anomalias é um dos principais ladrões de tempo na área de liderança de linha de frente. O segundo outro vilão e ladrão do tempo é o excesso de WIP, que a gente chama. É o excesso de work in process, é o excesso de peças no processo. Quando você tem uma quantidade muito grande de peças no processo, isso acaba roubando uma atenção gerencial muito grande. E eu vou te dar um exemplo lúdico que você vai elucidar e entender o que eu estou falando. Para resumir, nesse primeiro slide, tá aí os dois maiores ladrões de tempo do supervisor de produção. O excesso de anomalias e o WIP. Eu não tenho nenhuma dúvida que, tirando a falta de padronização, que gera muita instabilidade no sistema, que nós cobrimos a aula passada, esses sem dúvida são os dois demais problemas que atormentam a vida do supervisor. E vamos fazer uma analogia a princípio com o excesso de anomalias. O que é o excesso de anomalias? Por que o excesso de anomalias no processo produtivo acaba realmente roubando uma grande paz do supervisor? Então imagina que você está trafegando numa estrada, né, que você precisa correr com o seu carro. Então, no processo produtivo você precisa ter velocidade. E quando você começa a encontrar algumas anomalias no processo, é como se fossem alguns buracos na pista que faz com que você reduza a velocidade. Esses buracos são fontes de atrito, onde vai atritando a velocidade que você precisa imprimir no sistema e faz com que você perca essa velocidade. Então, uma coisa é você ter algumas poucas anomalias que talvez um buraco tire a sua velocidade, mas a partir do momento que você vai criando mais excessos, você vai tendo mais excessos de anomalia, você tende a andar cada vez menos nessa estrada. Então você vai perdendo a velocidade até que, dependendo da anomalia, isso significa um acidente fatal para a empresa e para a sua área, né? Então, dependendo se a anomalia chega no cliente, isso pode gerar um problema enorme, como recall, como problemas sérios, em que muitas vezes a empresa não consegue sustentar. Então, realmente, o excesso de anomalias faz com que você ande com o seu carro a uma velocidade muito pequena
e você precisa ter uma tratativa específica para que você possa se livrar desses problemas tendo o mínimo possível, ok? Vamos dar mais um outro exemplo para que você saiba do outro ladrão de tempo que eu comentei no slide anterior. Outro ladrão de tempo, então, que eu já comentei é o excesso de work in process. São aquelas peças que você já começou a transformar, elas não são mais matéria-prima e também não são produtos acabados. Então, por que o excesso de inventário no processo, que é o WIP, o Work in Process, ele acaba sendo um grande ladrão de tempo? Então vamos imaginar que você está andando com o seu carro numa estrada que está relativamente livre, não tem ninguém na sua frente. Então você está viajando de um ponto A para um ponto B e você não percebe, você não tem tantas filas na sua frente. Então, logicamente, você vai trafegar, a tua velocidade de transição, de cruzamento dessa rodovia, dessa estrada, é muito mais rápido. Agora, imagina se você tivesse uma situação como essa, onde você tem um excesso de filas, você tem um excesso de work in process. Com certeza, quando você tem uma quantidade enorme de filas, para você andar um pequeno trecho de um ponto A para um ponto B, é um tempo enorme que se perde. Então, excesso de work in process, excesso de filas no processo é uma coisa que precisa ter muito cuidado com esse gerenciamento, porque além dela exigir uma grande atenção por parte da liderança de linha de frente, ela realmente barra você de andar com o seu carro numa velocidade que você gostaria. Então, esses são os dois principais pontos que eu comentei de ladrões de tempo em relação à atenção gerencial do supervisor da liderança de linha de frente. Hoje nós não vamos falar de WIP, né? Nós vamos falar de anomalia como um dos dois pontos, tirando a padronização que nós comentamos na aula passada. Nós vamos focar na aula de hoje falando sobre por que o excesso de anomalias, como já mencionei, ele atrapalha a vida do supervisor, ele faz com que o supervisor ande muito mais lento, tornando um sufoco enorme, e como nós vamos fazer para resolver esse tipo de problema. Então, primeiramente, o que é uma anomalia? Qual é a definição de anomalia? Então vamos lá, pessoal. Uma anomalia é qualquer desvio das condições normais de operação, é uma anomalia. Exige uma ação corretiva. Então tudo o que é diferente do esperado é um desvio, né? É uma anomalia. E ela precisa de ação corretiva, ok? Então nós vamos mostrar aqui não só a definição, mas na sequência da aula de hoje nós vamos falar um passo a passo para que você possa ir se livrando cada vez mais dessas anomalias. É uma não conformidade e tudo o que for diferente do usual ou for anormal. Então, dando prosseguimento aí ao nosso conceito do que é uma anomalia. Pode ser um problema no produto, um ponto fora dos limites de controle ou de especificação de um gráfico, um barulho estranho no equipamento, uma rugosidade não usual num componente, uma reclamação de cliente. Então, aqui são alguns exemplos do que é uma não conformidade ou uma anomalia, um desvio. Então, começa a enxergar esse tipo de anomalia que você encontra com uma certa frequência ou não no seu processo. Então, aqui está uma definição clara do que é uma anomalia e precisa realmente não só ficar claro para você, mas para toda a sua equipe. Então, vamos entender um pouquinho qual é o papel de cada função na tomada de ação corretiva. Se eu tenho uma anomalia, eu tenho um desvio e eu preciso tomar uma ação corretiva. Então, vamos entender quais são as diferentes funções de cada um na produção para que resolva o problema ou tome as suas ações corretivas devidas. Então vamos começar aí a entender quais são as 3 funções operacionais. Então, o operador, o supervisor e o gerente, ele tem funções, ele tem papéis diferentes na ação corretiva da anomalia. E nós vamos detalhar
cada um desses papéis para que você possa exatamente entender o que cada um tem que fazer num processo de ação corretiva sobre a anomalia, ok? Então vamos lá, vamos entender aí o papel do operador. Qual é o papel, qual é a expectativa que nós temos que ter e deixar muito claro para ele quando existe uma anomalia, para que a gente possa tomar aí as devidas ações corretivas. Por parte do operador, a função do operador é relatar as anomalias para que as causas sejam localizadas e as ações corretivas possam ser tomadas. Então, o papel do operador é levantar a mão. Então, se ele está devidamente treinado no seu procedimento operacional padrão e lá naquele ciclo SDCA ou dentro da padronização, dentro do seu POP, né? Ele sabe exatamente o que ele tem que controlar no produto conforme uma determinada especificação, e se ele tem aí um produto saindo fora das especificações e ele já atuou dentro do limite de atuação dele, o que ele tem que fazer é levantar a mão, é relatar claramente e tranquilamente a anomalia. Esse é o primeiro ponto, pessoal. Uma atenção específica em relação ao relato das anomalias, que é a função primária do operador. Atenção, pessoal, eu vou ler isso aqui com muita tranquilidade, depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse parágrafo. Atenção, é necessário também preparar os supervisores, coordenadores, líderes, o pessoal da liderança de linha de frente da produção, seja o nome que você tenha no seu organograma. Então é necessário também preparar essas pessoas, né, para ouvir o relato das anomalias e agradecer o operador por essa contribuição, né? Então é importante, pessoal, que a gente incentive o operador a relatar uma anomalia caso dentro do papel dele, dentro da expectativa que a gente tem de procedimento operacional padrão, ele não consiga resolver aquela anomalia, né? Então, nós precisamos deixar claro para a supervisão e para o operador que ele está fazendo um benefício para nós, né? E isso não é muito fácil, né? Eu confesso para vocês que na minha época de supervisor de produção eu tinha tanta anomalia, eu tinha tanto problema, tantos desvios, que eu confesso para você que muitas vezes eu ficava irritado, né? Não com o operador, mas com aquela situação, porque me deixava muito estressado. Então era normal, era inconsciente, muitas vezes eu fazia algumas caretas, né? Alguns tipos de gestual, de linguagem corporal que era meio não condizente com o que eu deveria fazer. Eu aprendi ao longo do tempo que não, embora nós tenhamos um excesso de anomalia, nós precisamos revelar as anomalias. Porque se a gente começa a fazer cara feia para o operador e se ele percebe, até pelo gestual, que todas as vezes ele faz um tipo de comentário como esse e a gente não dá atenção devida, pelo contrário, a gente não gosta, a tendência é ele mandar a peça ruim para frente. E vai estourar onde? No cliente. E aí o problema é multiplicado por 100, por 1000, eu nem sei por quanto esse problema é multiplicado quando chega no cliente. Então, pessoal, muito cuidado, né? Nós precisamos deixar claro que, independente de quantas anomalias nós tenhamos, e quanto mais anomalias nós temos, isso mostra que mais o nosso processo é frágil e que a gente precisa torná-lo robusto, melhor é para a gente, né? Então, muito cuidado, que nós precisamos deixar claro que o operador precisa levantar a mão sim, sempre, e a gente tem que estar preparado psicologicamente para agradecê-lo e abordar o tema de forma adequada, que é uma das funções que eu tenho hoje aqui para falar para você. Como que o operador pode relatar a anomalia? Então, na hora que nós formos treinar os operadores, nós temos que sempre alertá-lo que ele pode relatar e perceber a anomalia utilizando os 5 sentidos dele. Então ele pode perceber uma anomalia pelo olfato, né, pelo cheiro, um cheiro diferente
do que ele costuma perceber na matéria-prima ou no próprio equipamento ou no processo produtivo, no ambiente em que ele trabalha. Ele pode perceber uma anomalia tateando as peças, né? Com a parte mais sinestésica, quando ele começa a tocar. A gente vai deixar claro alguns exemplos que pode utilizar o tato. Ele pode detectar a anomalia quando ele escuta um barulho diferente do que ele costuma escutar. Ele pode, se for o caso, se ele trabalha com alimentos, por exemplo, ele pode sentir um paladar diferente em relação ao que ele vem comumente tendo em relação àquele produto. Ele pode perceber alguma coisa em relação à sua acuidade visual, ele está percebendo visualmente que alguma coisa está diferente. Então, essa percepção, essa detecção de anomalia, é necessário que o operador seja treinado e capacitado para que ele utilize aí os 5 sentidos para que ele possa perceber essa anomalia, né? É como nós muitas vezes atuamos no nosso carro, né? Ou em algum outro utensílio que tenhamos, né? Quando a gente começa a perceber alguma coisa em relação a esses 5 sentidos, onde o equipamento ou aquele bem tem um comportamento diferente, a gente sabe que existe ali uma anomalia, existe um desvio em relação a que o equipamento comumente tem trabalhado. Então está aí a preparação do operador para que ele possa relatar uma anomalia em qualquer um desses 5 sentidos. Alguns exemplos de relato de anomalia que o operador pode nos trazer, né? Chefe, o barulho dessa máquina está diferente hoje. Chefe, essas peças estão mais ásperas que o normal, ou está mais áspera que o normal. É um outro tipo de anomalia. Chefe, a consistência das cascas das frutas que vamos servir no jantar não está boa, né? Está usando o tato. Chefe, está notando um cheiro diferente nessa carne? Chefe, este óleo está mais viscoso que o normal. Chefe, o gráfico mostra uma tendência de não conformidade nos produtos que eu estou fabricando. Está aí uma percepção usando os 5 sentidos que é muito claro para quem tem uma certa experiência e consegue conviver aí com o seu processo produtivo no dia a dia. O primeiro, aqui a gente está explorando qual é o papel do operador na tratativa de ação corretiva para uma anomalia e alguns exemplos claros para você. Vamos agora entender aí o papel do supervisor na tratativa da anomalia, buscando a ação corretiva. Antes de a gente falar especificamente do papel do supervisor para a ação corretiva, vamos entender a princípio quais são os principais papéis, né? Embora as pessoas que estão me assistindo muitas vezes não tenham essa clareza, mas basicamente existem 3 funções na qual o supervisor ele precisa dedicar mais tempo. Pelo menos aí 80% do seu tempo ele deveria dedicar a essas 3 principais funções ou papéis. O primeiro deles é verificar o cumprimento do procedimento operacional padrão. Então, essa é uma função primária e de responsabilidade do supervisor. Ele precisa garantir que os operadores que trabalham com ele não só têm um processo padronizado, têm um procedimento operacional padrão, mas eles cumprem. Eles têm disciplina no cumprimento do procedimento operacional padrão. Então, essa verificação do cumprimento é um dos pontos principais de atenção e de responsabilidade do supervisor. O segundo é conduzir o tratamento de anormalidades, né? De anomalias. Então, a segunda tarefa principal é, quando existe uma anomalia, né? É papel dele entender o que está acontecendo e dar uma ação corretiva. E o terceiro papel principal do supervisor é ajudar o gerente dele a resolver os problemas da gerência, aí executando, né, uma função de assessoria. Então, um
supervisor, dentro dos padrões que é esperado, os 3 principais papéis são esses. Ele audita e verifica o cumprimento de procedimentos operacionais padrão por parte da operação, para que todo mundo garanta que realmente está cumprindo aquilo que foi escrito. Segundo, trata adequadamente uma anomalia, ele busca ação corretiva. E terceiro, ele dá suporte para a gerência, tentando resolver, ajudar os problemas que o gerente tem. Muitas vezes você pense que, poxa, mas eu não estou fazendo, os meus papéis estão um pouquinho diferentes, né? Então muitas vezes é porque a gente não vai nessa direção. É lógico que pode ter uma diferença em que você faz sobre o que é padrão em qualquer bibliografia que fala um pouco de funções de liderança linha de frente, e quando a gente tem um desvio muito grande em relação à expectativa, a gente acaba tendo aí um problema de desempenho da nossa área acima do que deveria. Então, eu peço para que você faça aí uma reflexão e veja quais são aí os teus desvios do que você costuma fazer com essas tarefas e papéis principais que a gente colocou da supervisão. Hoje, como o nosso foco é tratativa de anomalia, nós vamos falar um pouquinho desse item 2 aqui, como que o supervisor ele conduz o tratamento de uma anomalia. Não esquecendo que tem outros 2 papéis aqui, o 1 e o 3, que você precisa realmente executar se você quer um bom desempenho da sua área no dia a dia. O supervisor, como que ele trata a anomalia, né? Nós já falamos do papel do operador, que é relatar a anomalia, então ele já está relatado, e agora o supervisor ele começa a tratar aquela anomalia que foi relatada. Então qual que é o primeiro passo do supervisor, né? Então ele volta um pouquinho atrás e verifica o cumprimento do procedimento operacional padrão. Então nós já falamos isso na aula passada. Se você não assistiu o episódio passado, o episódio 28, eu convido você para assistir, porque lá tem coisas super interessantes em relação à padronização do processo, entre outras coisas o POP. Então o primeiro passo para o supervisor tratar uma anomalia é verificar o cumprimento do procedimento operacional padrão. Então ele tem que realmente verificar, fazer perguntas para tentar entender se aquela anomalia, por exemplo, não foi gerada porque não houve disciplina no cumprimento do procedimento operacional padrão. E caso negativo, ou seja, caso realmente tenha sido constatado que o procedimento não foi seguido, então precisa entender a causa do não cumprimento. Por que aquele procedimento não foi seguido? O operador está com dificuldade de executar aquela tarefa? Qual é o motivo, qual é a causa que levou a ele a não cumprir? Então, esse tipo de verificação você tem que checar em detalhes, porque o próprio não cumprimento do POP já é uma anomalia, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Atenção, algumas vezes os operadores conhecem o padrão e não o cumprem por distração. Então ele sabe, ele conhece, mas por algum motivo ele se distraiu e a coisa acabou desandando e gerando um problema de anomalia, um problema, por exemplo, de qualidade no produto. Então, pessoal, sempre que possível, avaliar a possibilidade de implementação de Pokayokis. Quando a gente tem Pokayokis no processo produtivo, que são os dispositivos à prova de erro, a tendência é que a gente não tenha anomalia. Então, toda vez que surgiu uma anomalia, comecei a verificar o passo 1, sempre tentar implementar dispositivos de baixo custo que possam evitar a repetição daquele problema, tá? Então, nem sempre isso é possível, mas nós temos que lembrar que se nós quisermos defeito zero, o chamado zero defeito, né, principalmente mencionado pela Toyota, nós temos que ter Pokayoki. Então, o primeiro passo do supervisor é começar a tratar a anomalia no sentido de verificar o procedimento operacional padrão. Se está tudo ok, está tudo em ordem, podemos ir para o passo 2. Tá? Então, o que é o passo 2? Caso o POP tenha sido realmente cumprido, vamos avançar e vamos começar
a dar sequência na análise da anomalia. O que é análise da anomalia? É a busca sumária e rápida da causa imediata, ok? Da anomalia. Causa imediata é diferente de causa fundamental. Causa imediata, eu tenho uma certa profundidade no processo investigativo. Eu não vou tão a fundo, porque na correria do dia a dia, na rotina, no papel e na função do supervisor, o que ele precisa fazer junto com a equipe dele é não ir tão a fundo. É checar a verificação de uma causa imediata que ela é mais superficial e você vai entender a partir do momento que eu mencionar isso nos próximos slides. Então, nessa análise, nesse passo 2, o supervisor ele busca a causa imediata, ok? Que é uma causa mais rápida, que ele pode tentar entender e geralmente 80% dos principais problemas de anomalia a gente resolve nessa eliminação e no entendimento da causa imediata. E como que a gente faz a análise da causa imediata? A gente sempre parte da utilização da ferramenta do diagrama de Ishikawa. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho de como utilizar o diagrama de Ishikawa para obtenção da causa imediata. Então vamos lá. Imagina que aqui nós temos um diagrama de Ishikawa. Na ponta do Ishikawa, ou como efeito, a gente vai fazer a seguinte pergunta: por que a anomalia ocorreu? Por que tal anomalia que eu tive no meu processo, por exemplo, um problema de qualidade, por que aquele problema de qualidade, por que aquela dimensão, ou por que aquele defeito visual ocorreu? Então, baseado aí nos 6 M's, nós começamos a fazer algumas perguntas visando a busca da causa imediata. Então, por exemplo, em cima de material, a pergunta que você tem que fazer juntamente com a sua equipe: houve alguma mudança na matéria-prima? As pessoas perceberam se a matéria-prima que elas costumavam a usar ou que elas costumam usar quando ocorreu aquela anomalia ou as últimas horas de fabricação, eles perceberam alguma mudança em relação à matéria-prima? Em relação à mão de obra, houve troca de pessoal? Alguém faltou? Alguém mal treinado acabou operando o equipamento? Então são algumas perguntas rápidas, sumárias em relação à mão de obra, que é mais uma perna aqui do Ishikawa. Vamos falar um pouquinho em relação a instrumentos de medição. Houve manutenção em algum instrumento de medição? Algum instrumento de medição caiu no chão e de repente está dando uma variabilidade quando eu vou medir a minha peça? Ou está tudo normal em relação aos dispositivos que eu faço a medição? Em relação à máquina, houve alguma manutenção da máquina ultimamente? Eu tenho sentido alguma variabilidade ultimamente no meu equipamento? E em relação ao meio ambiente, houve alguma mudança climática que pode ter influenciado naquela anomalia? Então, basicamente, isso é a identificação, é a busca de causa imediata. Em cima dos 6 M's, eu tento entender algum tipo de variabilidade que aconteceu naqueles últimos dias, naquelas últimas horas, aonde de fato ocorreu a anomalia. Então, algumas dessas variações podem ter impacto na ocorrência da anomalia. Nós não vamos falar em relação ao método, porque o método aqui é o procedimento operacional padrão. A gente checou isso na primeira tarefa do supervisor. Por isso que nós não mencionamos. A gente está partindo da premissa que o procedimento operacional padrão foi sim cumprido pelos operadores. Por isso que no restante dos 5 outros M's do Ishikawa, nós fazemos essas perguntas. Então aí é o passo 2, onde o supervisor precisa tratar essa anomalia. E vamos lá, pessoal, como analisar a causa imediata, né? Como o supervisor faz esse tipo de análise no Ishikawa que nós acabamos de mencionar? Então, primeiramente, ela deve ser feita no local de trabalho, na máquina ou no equipamento em que ocorreu o problema, de preferência no turno que ocorreu. Às vezes não é possível porque
ocorreu no terceiro turno ou no final do segundo e a análise no primeiro, mas sempre que possível fazer uma análise da anomalia no local de trabalho, na frente de um diagrama de Ishikawa, para que esses 6 M's possam ser colocados em destaque com as perguntas para verificar a correlação com o efeito, ou seja, com a anomalia, com a participação de supervisores, líderes, operadores daquela função ou daquele processo que gerou a anomalia, né, para que propicie aí um pequeno plano de ação sobre a causa imediata mais provável, né. Então, o objetivo de fazer isso é para que realmente gere um plano de ação, para que mais tarde, quando o relatório de anomalia for preenchido após essa análise que nós vamos comentar, o gestor, o gerente, ele possa analisar e complementar a análise que foi feita pelo supervisor. Então, está aqui como você faz uma análise de causa imediata. Passo 3, pessoal, você já analisou, vamos supor que você descobriu, que você levantou com a equipe uma causa imediata a partir do diagrama de Ishikawa mais provável. Então a primeira coisa que é necessário ser feito é tentar endereçar dentro do procedimento operacional padrão aquela correção, tornando esse POP, esse procedimento mais robusto. Então, porventura, aquela causa pode, de alguma forma, necessitar uma revisão no procedimento para que ele se torne mais robusto em função dessa causa imediata levantada. Logo depois que a gente revisou o procedimento, é necessário que a gente treine a equipe de operadores neste procedimento. O procedimento operacional padrão é sempre a base para que a gente treine os operadores. Depois nós precisamos auditar no dia a dia para que essa revisão seja realmente garantida e seguida pelos operadores. Então é necessário que pelo menos nos 20, 30 dias você possa realmente fazer um acompanhamento dos resultados para verificar se aquela alteração em função da revisão do POP foi efetiva, foi eficaz, você conseguiu realmente eliminar aquela anomalia que a princípio fez com que esse processo fosse startado. E alguns outros documentos no sistema da qualidade eles precisam ser revisados, né? Muitas vezes não só o procedimento operacional padrão, o POP, mas o plano de controle, o FEMEA, principalmente o PFMEA, que é o FEMEA de processo. Todos esses documentos a gente não pode esquecer de revisar sempre que a gente consegue solucionar ou identificar a causa de uma anomalia, tá? Agora, pessoal, deixa eu mostrar aí quais são as primeiras prioridades. Muitas vezes a gente detecta um problema e já monta uma ação para a gente eliminar a causa do problema e às vezes a revisão do procedimento ela pode demorar um pouquinho. Muitas vezes não é você que faz, o supervisor que faz, é a área de engenharia de processo, por exemplo. Então, muitas vezes a gente não pode esperar. O que a gente não pode deixar de fazer é escrever um alerta da qualidade ou um memorando dizendo por um período transitório até que chegue a revisão do procedimento que aquela alteração, aquela nova ação, ela tem que ser feita, mesmo que seja aí um processo transitório, porque às vezes a gente precisa dar sequência na produção já com um processo modificado, mas às vezes a revisão do procedimento demora alguns dias. Então você não pode deixar de tomar as ações, mas aí com um alerta da qualidade ou com um memorando, um documento provisório para que não fique dependendo aí da chegada do procedimento operacional padrão formal e aí você ainda esperando corre o risco de fazer mais anomalias, tá? Então realmente a prioridade é revisar o procedimento e enquanto isso, se for o caso, você coloca algo transitório e treinar os operadores, mesmo que no memorando, mesmo que nesse auxílio visual, para que você possa já colher os resultados imediatamente. Passo 4, pessoal, é fazer o relatório de anomalia. Então, por enquanto você estava analisando a anomalia, analisando os 6 M's,
tentando fazer uma relação de causa e efeito. Quais são as causas que podem estar impactando naquele efeito que é a anomalia? Agora o passo 4 é você formalizar e relatar tudo que você levantou, ok? Muitas vezes a máquina já está em operação, você já fez alguma coisa transitória, informal, para que o processo comece a trabalhar, só que agora você tem que relatar toda essa lição aprendida que a gente chama de lessons learned. Você tem que relatar isso para que o sistema compile e possa muitas vezes ser acompanhado por outro departamento para analisar a eficácia da ação. Então o que é o passo 4? É você começar então a fazer o relatório de anomalia. Esse relatório deve ser padronizado e específico, um formatão padrão. Eu vou te mostrar daqui a pouco um formato que é um exemplo, né? E ele tem que estar padronizado quanto ao conteúdo, como deve ser preenchido, quem deve receber essas cópias e o que deve ser feito com a informação por parte de quem o recebe. Então, é muito boa prática e eu realmente recomendo que você tenha aí um formatinho de um procedimento ou um relatório de análise de anomalia para que você siga o passo a passo de forma padronizada, relatando aí toda a análise que você fez comentada nos slides anteriores. Então aqui está um exemplo de relatório de análise de anomalia, muitas vezes a gente chama de RA, relatório de análise de anomalia, em que num formato bem simples possa direcionar o supervisor a descobrir a causa imediata daquela anomalia. Então eu ampliei um pouquinho mais o relatório para que você observe um pouco esse formato. Então aqui está o nome do relatório, aqui em cima está a data, a numeração do relatório, a área em que abriu a análise de anomalia, que não é só a produção, acontece anomalia na área de logística, na área de manutenção, na área de processo, na área de qualidade, todas as atividades que exigem uma parte operacional em suas funções estão expostas a uma determinada anomalia. Então aqui, dando sequência, tem o nome do responsável que vai preencher o relatório, o setor de responsabilidade. Aqui é a descrição da anomalia, aquela descrição detalhada. Aqui algumas observações complementares de local, horário em que ocorreu, o detalhamento da anomalia, qual era o resultado esperado, né? O desvio é a anomalia, é a diferença entre o que eu esperava e o que de fato ocorreu. Então, aí está o desvio. Aqui está o diagrama de causa e efeito. Na ponta é mencionado a anomalia, que é o efeito. Aqui são aquelas perguntas na qual nós listamos em slides anteriores, em cima de matéria-prima, meio ambiente, pessoal e medição, principalmente, uma vez que o método muitas vezes já foi verificado, que é o cumprimento do procedimento operacional padrão. Mas pode ser analisado aqui se você relatar um descumprimento, que o próprio descumprimento já é uma anomalia. Aqui é o campinho de causa mais provável, tirada do Ishikawa, e sobre essa causa mais provável priorizada é relatado nesse campo de plano de ação o que nós vamos fazer sobre essa causa para anular a causa, quem vai ser o responsável, quando vai ser concluída essa ação, como vai ser concluída e o status. Está 25% concluído, 50% concluído, 75% concluído, 100% concluído. Então aqui está o campinho de ação. Aqui qual é o tipo de controle e quem vai ser responsável para verificar a eficácia do plano de ação, ou seja, quem que vai monitorar aquela ausência ou não da anomalia para verificar se as ações foram eficazes, se realmente nós entendemos e encontramos a causa raiz do problema. Então esse campo aqui é o campo de controle assegurada da eficácia das ações. Aqui é a avaliação do relatório de tratamento de anomalia, então se foi eficaz e o problema não voltou a mais, tem um status e comentários e assinatura de quem fez o relatório e a avaliação de eficácia. Então é um exemplo simples
bem didático para que o operador e a equipe dele possa realmente fazer. Pessoal, é esperado que pelo menos um relatório de análise de anomalia seja aberto por dia. Então, se você que tem um excesso de anomalias, se esforçar para que pelo menos um RA seja feito por dia, ao longo de um mês você vai ter entre 20 e 22 anomalias sendo feitas. Em 10 meses você vai ter mais de 200 anomalias praticamente resolvidas. Então, a grande expectativa é que pelo menos um relatório de anomalia seja gerado, se você tiver muita anomalia, para que os problemas gradativamente vão sendo solucionados e você comece a ter muito menos interferência e atrito em relação a esse problema. Vamos lá, pessoal. Agora, qual que é o papel do gerente? Nós falamos um pouco do papel do operador, o papel do supervisor, no tratamento da ação corretiva para a gente resolver a anomalia. E qual é o papel do gerente? O papel do gerente é revisar a anomalia que foi tratada por parte da supervisão ou da coordenação. Então, o papel dele é que diariamente ele possa rever aí os relatórios de anomalia, se existir diariamente um relatório. Ele faz uma análise e complementa alguma observação que, por exemplo, o supervisor deixou passar. Ele vai relatando essa anomalia num relatório e começa a observar e estabelecer alguma prioridade em função de anomalia crítica. Então, se tem algum tipo de anomalia que é crônica, que é repetitiva, que está se repetindo, então isso, através de um gráfico de Pareto, ele começa a perceber que aquilo precisa ser tratado de forma definitiva e a responsabilidade de liderar esse processo é do gestor, não é do supervisor. E aí ele começa a atuar na causa fundamental dessa anomalia que é crônica e repetitiva para que ela seja eliminada definitivamente. Então, nesse tipo de análise é feito através de um PDCA, né? O que nós muitas vezes fazemos na análise de causa imediata é a tratativa e aplicação do ciclo SDCA. Se através desse relatório de análise de anomalia, nesse ciclo SDCA, não for possível, o problema ainda esteja voltando repetidamente, o gerente identifica isso, porque ele está relatando os relatórios que estão chegando na mão dele, isso vai ser destacado como um problema crônico e a responsabilidade dele, junto com uma área de suporte, se for o caso, fazer com que esse problema seja eliminado definitivamente, tá ok? Mas é uma responsabilidade do gestor. E uma vez que o problema foi solucionado, porque esse problema então foi escalado para ele, ele não pode esquecer de fazer as atualizações em relação aos documentos do sistema da qualidade que nós já destacamos agora na esfera de função dele, como atualizar procedimento operacional padrão, plano de controle, plano técnico de processo, PFMEA, qualquer tipo de documentação da qualidade, ok? Então essa aqui é a função específica do gerente na tratativa de anomalia. Vamos fazer então um resumo do que nós vimos, né? Como que cada função executa o seu papel na tratativa da anomalia, buscando então aí as ações corretivas. Então aqui eu mostro uma tabela na qual existe a função operador, supervisor, gerente e o staff do gestor, né, que geralmente é engenharia de processo, engenharia da qualidade, que pode ajudar o gestor nos papéis em que é de sua responsabilidade. Então vamos fazer um resuminho. Então, quando existe uma anomalia, a função do operador é relatar a anomalia, nós já destacamos isso. O supervisor, então, ele autoriza a remoção do sintoma. Em outras palavras, autorizar a remoção do sintoma é atuar no efeito. Então, enquanto, vamos dizer que algumas peças começaram a aparecer com trincas e o operador relatou, autorizar a remoção do sintoma, ou seja, aqui é atuar no efeito. Enquanto a gente não descobre as causas das trincas, é fazer uma seleção reforçada 100%, 200%, 300% se for o caso, para evitar que o problema chegue no cliente, tá? Então é atuar
no efeito, enquanto a causa ainda não foi descoberta. A segunda etapa, então, feita pelo supervisor, é a verificação do cumprimento dos procedimentos operacionais padrão. Se ele não foi cumprido, precisa analisar o porquê, se é problema de treinamento, se eu posso colocar um error proof ou um Pokaioke, que nós já comentamos. Se os padrões foram cumpridos, ele inicia a condução da análise de anomalia, atua na causa imediata, que é o ponto básico em relação à análise de anomalia, e preenche o relatório de análise de anomalia como nós mencionamos nos slides anteriores. O gerente, então, ele recebe diariamente esses relatórios, se for o caso, se a geração de anomalias ou de tratativas elas forem mais recorrentes, então diariamente ele está recebendo e está complementando a análise inicial que foi feita pela supervisão. Ele começa a relatar isso e verificar quais são os problemas crônicos e repetitivos para que ele, juntamente com o staff, possa atuar na causa fundamental, agora não é mais imediata, é causa fundamental, um pouco mais de profundidade, para que, utilizando o ciclo PDCA, a anomalia seja definitivamente solucionada e removida do sistema. Então aqui está um resumão de como você trata uma anomalia, como você toma ações corretivas para sanar uma anomalia. Estamos chegando a mais um final de vídeo, pessoal. O objetivo de hoje foi realmente nós darmos algumas dicas para que você elimine o máximo possível o número de anomalias que tira realmente uma grande parte do foco do supervisor. Então, gostaria de saber aí se essas dicas foram importantes para você, se gerou valor, se é possível, uma vez você seguindo esses passos, você possa ir reduzindo dia a dia as suas anomalias, tratando aí das causas imediatas, ok? Que é diferente de causa fundamental. Então, pessoal, meu agradecimento mais uma vez. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar o seu like, isso é muito importante para que a gente possa impulsionar esse vídeo. Deixa aí seus comentários, as suas sugestões, e se você achou bacana, compartilhe aí esse vídeo com os seus colegas e não se esqueça de se inscrever no canal. Nós semanalmente, às vezes quase que diariamente, eu posto pequenos vídeos um pouco mais densos em relação a você que quer mergulhar na tratativa dos seus problemas. Então, por favor, não esqueça de se inscrever. Eu agradeço mais um vídeo concluído. Esse é o SOS Supervisores, um canal para quem quer ir mais longe e um canal que tem como objetivo causar uma transformação no seu sistema de gestão. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.